Bem-vindos à aula sobre cultivo indoor. No cultivo indoor, basicamente, você vai ter duas formas de fazer. A primeira é a mais comum, é que 80% das pessoas fazem, é um monociclo. O que é o monociclo? No monociclo você tem aí uma cabine de cultivo e nela você vai ter plantas aí normalmente com a mesma idade, né? Você vai ter aí as plantas com a mesma idade, né? No monociclo normalmente você demora 6 meses da germinação até a colheita, considerando aí 3 meses de vega mais 3 meses de flora, depende da sua strain, depende se você vegar ela por menos tempo, você vai colher ela em menos tempo e a planta vai ter um tamanho menor. No monociclo você faz basicamente isso daí, você tem uma cabine só, né? Você vai da fase de muda até a fase de vega, fase de flora até a colheita. Depois que você colher, você já vai botar, né? Colheu essa planta, você já vai deixar aqui as suas novas sementes, né? Você vai já ter enraizado suas sementes e aí você vai repetir esse ciclo. Essa planta vai entrar na fase de muda, ela vai entrar na fase de vega e depois ela vai entrar na fase de flora e você vai colher depois de 6 meses. No monociclo você tem um rendimento um pouco limitado, até porque você não tem muito controle de onde deixar as suas plantas enraizadas na fase de sementes, suas mudas de clone, você não vai ter onde colocar, você vai ter que aqui improvisar, fazer uma barraquinha aqui só para deixar os clones e as sementes, né? Uma barraquinha pequena, para quando você colher essas plantas, você passar essas mudas que estão aqui do estágio de muda para cá, para ela já crescer e você colher. O monociclo de longe não é a melhor escolha. A melhor escolha no ciclo indoor é o cultivo perpétuo. Como é que é o cultivo perpétuo? Você tem duas barracas, uma de vega e uma de flora. Na maioria das vezes a barraca de flora ela é maior do que a barraca de vega, mas se a sua barraca de vega for do mesmo tamanho da barraca de flora, não tem problema. Você vai conseguir levar do mesmo jeito. E os dois ciclos acontecem de maneira simultânea. Como é que é? Aqui, normalmente, se você tiver um ciclo perpétuo, você vai colher o quê? De 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, dependendo da sua genética. Por quê? Se a sua genética, por exemplo, ela demorar 2 meses para florir, você vai levar o mesmo tempo para vegar. Você vai ter aqui a colheita de 2 em 2 meses. Por quê? Você começou aqui no estágio de muda, você tem as suas mudinhas, né? Suas mudinhas vão crescendo, elas vão entrar no estágio vegetativo, elas vão ficar bem grandes. Quando elas estiver bem grandes, você faz o quê? Você passa ela para cabine de flora. No momento que você passou elas para a cabine de flora aqui, no momento que você passou elas para a cabine de flora, você já vai colocar as suas mudas, né? Suas mudinhas aqui novamente para vegetar, né? Enquanto suas mudinhas estão crescendo, as suas plantas na cabine de flora também estão.
Então você não tem, nesse processo de ciclo perpétuo, um tempo ocioso, né? Que no monociclo normalmente tem. No monociclo, para você usar a mesma cabine para planta de estágio de muda e estágio de vega, não é possível. Por quê? Porque na cabine de vega você tem aí 18 horas de luz e na cabine de flora você tem 12 horas de luz. Ou seja, você só consegue ter plantas em estágio de flora e de vega na mesma cabine se você pôr uma divisória aqui no meio. E aí aumenta aí a complexidade do seu grow. Por quê? Normalmente numa barraca você tem uma saída só de exaustão, você não tem duas. E aí se você usar uma saída só para exaustão, a outra vai ficar com pouca circulação de ar. Ou a ventilação de uma barraca vem de um lado e a exaustão de outra. Ou seja, como é que você vai fazer o isolamento de luz aqui no meio e ainda assim garantir a circulação de ar? É uma tarefa meio quase impossível. Mas quando você usa duas barracas isoladas, esse problema acaba, né? Quando você tem aí a fase de muda, que a planta em fase de flora já está florindo, já está se desenvolvendo, e quando a sua muda passa para o estágio vegetativo e ela já está maior, a sua planta em estágio de flora ela já está pronta, né? Ou mais perto da colheita possível, né? À medida que você colher essas plantas que estão aqui na cabine de flora, você vai imediatamente passar essas mudas que estão no estágio de vega para a cabine de flora e aí plantar mais sementes ou mais clones, mais mudas e repetir o ciclo. Dessa forma, no ciclo perpétuo, você consegue maior controle de todos os processos, garantindo que não haja tempo ocioso em todas as etapas do cultivo. Espero que essa aula introdutória sobre ciclo monociclo e ciclo perpétuo abra sua mente em relação a qual das duas formas você vai começar a fazer, ou se você já faz só o monociclo, você considera fazer o ciclo perpétuo, e isso vai te deixar mais perto do autossustento para você colher sua própria medicina e não depender de outros meios. Espero que essa aula tenha te ajudado e eu te espero na próxima aula.